Bom dia, aqui é o Melilo Diniz, analista do portal Inteligência Política de Brasília. Jair Bolsonaro assinou no fim da noite de ontem a medida provisória que permite a transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF para o Banco Central. Segue ainda hoje para o Congresso Nacional, que deverá avaliar a validade da medida provisória com o apoio do ministro da Economia, Paulo Guedes. O nome do novo presidente do COAF ficará a cargo do Banco Central pelo seu presidente Roberto Campos Neto. Na forma de seu regimento interno, ao ficar vinculado ao BC, o COAF deverá ter na direção membros do quadro da autoridade monetária. Por enquanto, o mais cotado para assumir é Ricardo Leal, economista e servidor do Banco Central. Criado pela Lei dos Crimes de Lavagem em 1998, o COAF é um órgão de inteligência financeira que investiga operações suspeitas. Enviava relatórios a autoridades quando identificava indícios de crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo ou de outros ilícitos. O COAF não investiga. E há setores da economia que são obrigados por lei a informar ao COAF sobre movimentações financeiras suspeitas, como bancos, empresas seguradoras e de previdência privada, joalherias, comércios de bens de luxo ou de alto valor e comércio de imóveis. Há a comunicação de operações suspeitas e a de operações em espécie de determinado valor estabelecido em norma específica. O fato é que o órgão repassava esses dados a autoridades que fazem investigações no Brasil por meio de relatórios de inteligência financeira compartilhados em um sistema eletrônico próprio que dava agilidade e preservava, de certa medida, o sigilo quando não eram vazados exatamente por essas autoridades que deveriam fazer a investigação, ainda sob a condição da necessária confidencialidade para não expor pessoas, instituições ou empresas. O fato é que esses relatórios não são provas de crimes, pois apenas funcionam como indícios que devem ser apurados. Desde 2011, produziu relatórios que motivaram investigações como a Lava Jato e a Cadeia Velha. A atuação junto a Ministério Público e autoridades policiais resultou, no ano de 2018, no bloqueio judicial de cerca de 125 milhões de reais. No início do governo Bolsonaro, ele estava no Ministério da Justiça, mas o Congresso rejeitou a ideia, voltou para a economia como foi nos governos anteriores. E depois se tornou pivô, neste ano, de uma investigação contra o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro. O fato é que, durante a crise do mensalão e outras disputas judiciais e investigações, o COAF conseguiu cumprir um papel relevante e mesmo quando identificou movimentações atípicas de Fabrício Queiroz, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, acabou construindo uma informação que está sob a investigação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, do Ministério Público Federal e, obviamente, que a ideia é analisar que os valores que circularam pelas contas de Fabrício Queiroz eram incompatíveis com o patrimônio desse ex-assessor do atual senador Flávio Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal, de todo modo, suspendeu recentemente as investigações em todo o país baseadas em dados sigilosos compartilhados pelo COAF sem autorização judicial por meio de seu presidente, Dias Toffoli, ainda em julho, atendendo um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro. A mudança do COAF para o Banco Central é muito positiva. Na nossa avaliação, foi um gol do governo federal, apesar dos aborrecimentos a que se submeteu o ministro Sérgio Moro, que desejava muito manter sob a sua gestão o COAF. Dará uma autonomia técnica em uma instituição, o Banco Central, dotado tradicionalmente de muita competência, equilíbrio e distante do barulho político da esplanada. Serve para ampliar o modelo brasileiro de combate à corrupção e de outros malfeitos. A questão de fundo é como se dará o seu funcionamento com o Supremo, ainda não tendo julgado o mérito do caso do compartilhamento dos dados sigilosos. Isso não pode demorar, sob o risco de desqualificar os importantes serviços prestados no combate à corrupção. Informação é nada sem inteligência.